Será verdade que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro? Vamos analisar essa história hoje. O cérebro humano pesa em torno de 1,3 kg, 1,350 kg e consome sozinho cerca de 20% de tudo que o nosso corpo produz em termos de energia ou de recursos. O nosso cérebro é uma máquina incrível, é uma máquina absolutamente fantástica. E sobre o cérebro, por muito tempo se propôs muitas conjecturas, as pessoas levantaram inúmeras hipóteses e, é claro, nós também acabamos criando muitos mitos sobre o nosso cérebro e sobre o funcionamento do nosso cérebro. E os primeiros fisiologistas do início do século XX, quando conseguiram olhar para a célula nervosa do nosso cérebro, descobriram que dentro da nossa caixa craniana, isso que nós chamamos de encéfalo, na verdade é composto por células que não são apenas os nossos neurônios. Hoje nós já sabemos que compõe o cérebro pelo menos 3 conjuntos, 3 grupos de células. Nós temos os nossos neurônios, que todo mundo já conhece, nós temos as células chamadas gliais, que formam a famosa bainha de mielina, que recobre todo o nosso neurônio, e nós temos as microglias ou micróglias, como quiser, os dois nomes estão corretos. O fato é que esses primeiros fisiologistas, quando começaram a olhar para o cérebro, não conseguiam olhar exatamente para como é que o cérebro era composto, e os primeiros fisiologistas, eles fizeram uma aposta de que nós teríamos 10 células gliais para uma célula nervosa. E provavelmente surgiu daí a ideia de que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro. Mas isso não é verdade. Hoje nós sabemos, a partir da neurociência mais moderna e de toda a aparelhagem que nós temos à nossa disposição, que isso não é verdade. Alguns estudos mais recentes já mostram que, inclusive, a proporção não é 10:1, a proporção seria mais ou menos 1:1 ou 2 células gliais para uma célula nervosa. Bom, professor Júlio, mas existem outras teorias que explicam este mito de que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro? Claro, se nós formos observar as pessoas que vivem à nossa volta, você com toda certeza já deve ter percebido que existem pessoas com uma capacidade cognitiva muito superior à sua. Aquele indivíduo que fala várias línguas, aquele cara que toca vários instrumentos, aquela pessoa que fez não sei quantas faculdades, mas também há aquelas pessoas que têm uma capacidade mais reduzida se comparada com a sua. E é natural que as pessoas, ao fazerem esse tipo de comparação, as pessoas cheguem a essa conclusão de que eu sou 10 vezes melhor ou existe alguém 10 vezes melhor do que eu. E é claro, esses mitos eles acabam se sustentando por muito tempo. No entanto, quando a gente vai olhar para a fisiologia do nosso cérebro, a gente vai ver que a célula nervosa é uma célula que custa muito para o nosso corpo, custa muito manter o nosso cérebro. Por isso não seria interessante para o nosso organismo a manutenção de células que estivessem sem uso. O nosso cérebro, inclusive, o nosso encéfalo, de uma forma geral, para nós neurocientistas, cérebro é uma parte do nosso encéfalo, Mas como popularmente as pessoas se referem a essa estrutura que está aqui dentro do nosso crânio como cérebro, genericamente eu vou chamá-lo assim também. Mas você sabe que o encéfalo é o nome correto. Cada célula dessa, e nós nascemos com cerca de 86 bilhões dessas células, elas nascem sim, muitas delas sem função,
E à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai se desenvolvendo, estas células elas vão procurando as suas funções. Muitas delas precisam crescer ao longo da nossa espinha, da nossa coluna vertebral e se conectar com as diversas áreas. Mas aquelas que acabam não tendo função, elas são descartadas, elas sofrem um processo que nós chamamos em neurociência de poda neural. Então, aqueles neurônios que não são usados, eles são descartados. Por isso, de novo, em relação a esse mito dos 10%, é impossível que você tenha células nervosas, neurônios na sua cabeça que não estejam sendo usadas. O que acontece sim é que algumas dessas células elas estão inertes, elas estão sem uso por um tempo. Elas estão num processo quase como se fosse uma espécie de descanso. Porém, essas células são ativadas o tempo todo. Então, não existe célula nervosa que não esteja sendo utilizada. Cada um desses neurônios pode se conectar. Aí está um detalhe interessante e aonde eu quero aportar um pouco mais da nossa reflexão e que você possa também mudar a sua vida, mudar o seu comportamento, mudar a sua existência com uma informação que seja também muito útil. Cada neurônio desse pode se conectar, pode fazer conexões com até 20 mil outros neurônios. Então você pode imaginar que 86 bilhões de neurônios, sendo que alguns deles, não são todos, mas uma grande maioria, consegue fazer uma quantidade de conexões muito grande. Nós estamos falando aqui da cifra do trilhão de conexões. Os cientistas dizem que nós temos mais conexões no nosso cérebro do que nós podemos contar de estrelas em toda a nossa galáxia, para vocês verem como é maravilhoso o nosso cérebro. Bom, por que, professor, que você falou que isso pode mudar a vida de uma pessoa? A quantidade de neurônios que todos nós nascemos, isso a gente não pode mudar. Isso é fato. Agora, essa informação do que nós usamos de 10% do nosso cérebro, a gente já viu que ela não é exatamente precisa. Agora, quando nós falamos em potencial do nosso cérebro, aí talvez essa cifra dos 10% possa fazer algum sentido. Por quê, professor? Porque quando eu digo para você que cada neurônio desse pode se conectar com até 20 mil outros neurônios, é porque nós estamos falando de um potencial. Se você não fizer nada, se você não criar redes neurais, se você não estimular o seu cérebro, ele vai ficar lá, quietinho, e ele vai desenvolver só o que ele precisa para dar conta da sua vida prática, para dar conta da sua subsistência. Agora, é verdade que nós podemos estimular essas redes neurais para que esses neurônios façam mais conexões e a pessoa fique mais inteligente? Sim, isso é verdade. Então esse estímulo que a gente promove no cérebro, talvez a gente não esteja promovendo os 100%, até porque a gente nunca vai saber quanto é 100%. Mas nós já temos indícios das pessoas que chegaram a grandes níveis, intelectuais, escritores, cientistas, médicos, enfim, pessoas que de alguma forma estimularam o seu cérebro e conseguiram atingir patamares de existência, assim, coisas que nós poderíamos dizer que na média da população as pessoas não atingem nem 10%. Pense, por exemplo, na sua vida prática, no seu dia a dia, e compare com o trabalho de um Einstein, por exemplo. Compare com o trabalho de um Michelangelo, de um compositor como Verdi, um compositor como Schumann, enfim, você vai perceber que comparado a esses caras, talvez o nosso potencial, aquilo que nós desenvolvemos em nós, realmente não seja nem 10% do que esses caras atingiram. Como eu disse, a gente não tem como saber quanto seria 100%, mas nós temos como comparar com alguns desses índices de pessoas que já atingiram um bom desenvolvimento. Bom, professor Júlio, e como é que a gente faz isso? Então, esse processo de estimulação das redes neurais, ele só acontece quando nós desafiamos o nosso cérebro. E professor, como é que a gente desafia o cérebro humano? Quando você vai fazer uma atividade que você ainda não fez, quando você começa a ler uma área do conhecimento
que você ainda não leu, um instrumento que você possa aprender, qualquer coisa que estimule o desenvolvimento do cérebro estará estimulando o desenvolvimento de redes neurais. E está aqui uma explicação muito interessante que muda a perspectiva de um aluno quando está estudando a escola regular, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas acreditam que a escola, de uma forma geral, ela está lá para ensinar para a gente coisas práticas. Coisas do tipo, aprendi a matemática e vou usar esse cálculo, aprendi a história e vou usar esse aprendizado. Na verdade, de tudo que nós aprendemos na escola, a imensa maioria nos serve muito mais como instrumento de desenvolvimento dessas redes neurais do que para aquisição de conhecimento prático. Se você for parar para pensar, quantos por cento de tudo que você aprende na escola você aplica no seu dia a dia, você vai ficar decepcionado. E é claro, muitos desses alunos, muitas dessas crianças nos questionam em sala de aula assim: professor, onde é que eu vou usar isso? E eu, como filósofo de formação inicial, eu sempre disse aos meus alunos: você não vai aprender Platão, você não vai aprender Aristóteles para usar talvez de uma forma prática, mas como exercício do pensamento é válido, como exercício da razão é válido. E hoje, como neurocientista, eu diria para você que além desses dois elementos que eu falei agora, você também estará estimulando as suas redes neurais. Estas sim você vai usar na sua vida prática em tudo que você vai fazer. Em tudo que você vai fazer. Em absolutamente tudo. Vou sentar agora na frente de uma urna eletrônica para decidir quem vai ser o próximo prefeito da minha cidade, o próximo governador do meu estado, o próximo presidente do meu país. Você não estará usando ali cálculos matemáticos para fazer isso, mas estará usando redes neurais que você obteve fazendo cálculos matemáticos, que te permitiram analisar, que te permitiram pensar, que te permitiram categorizar as coisas. Por isto, se você realmente pensa em desenvolvimento neural, em desenvolvimento de redes neurais, a gente precisa pensar sim nesse exercício que a gente faz do nosso cérebro. Aqui apenas um detalhe importante que vai contribuir com toda certeza para esse processo do desenvolvimento neural que você possivelmente busca para se tornar mais inteligente, mais sábio, para você conhecer mais as coisas, enfim. As redes neurais, elas não se formam de maneira imediata. Então, você sentar agora e começar a ler um livro aqui apenas por leitura, esse livro vai te dar uma condição, talvez, de prazer por ter entendido alguma coisa naquele momento. Mas ele não é exatamente um estímulo dessa rede neural. Por quê? Porque esse estímulo ele precisa ser constante e contínuo. É somente assim que o cérebro entende, que o encéfalo entende, que ele precisa criar um atalho para facilitar o seu trabalho. Quando você faz uma coisa por muito tempo, quando você executa uma atividade por muito tempo, você vai ver que essa atividade ela vai ficando cada vez mais fácil. Por que a gente faz as coisas e de repente as coisas começam a ficar mais fácil para a gente? Porque você criou uma rede neural que criou uma espécie de atalho para você fazer aquilo numa velocidade maior, conectando com áreas do seu cérebro que ajudam você a desenvolver aquilo de uma maneira mais fácil. Só que esse aprendizado, ele não acontece só para coisas boas. Uma pessoa que passou por um trauma, por exemplo, um trauma emocional clássico, né? Teve um susto, perdeu alguém, perdeu o seu emprego, coisa do gênero, e fica pensando naquilo o tempo todo, gerou um trauma. O que é o trauma do ponto de vista da neurociência? Uma área do seu cérebro que foi superestimulada, que criou redes neurais que fazem com que aquele atalho agora aconteça de uma maneira mais fácil e coloque você num circuito em que você fica pensando o tempo todo. Quando nós aplicamos a neurociência, a medicina, a psiquiatria ou a psicologia, por exemplo, uma das coisas que eu falo para os meus alunos é: se essa rede neural que formou a ansiedade, que formou a depressão, que formou o trauma, já está instalada na pessoa, não existe como a gente cirurgicamente abrir o cérebro e tirar essa rede neural de lá. Não funciona assim. Como é que funciona então, professor? A gente começa a tirar o estímulo daqui e colocar no lugar onde eu quero. Se você tem muito medo, esta área do cérebro responsável pelo medo, ela foi superestimulada.
e você agora alimenta medo por um monte de coisas, o que a gente pode fazer? A gente pode fortalecer a rede neural da coragem, por exemplo, até que esta se torne mais forte do que a do medo. E assim nós aprendemos a superar o medo. O nosso processo de aprendizagem, ele está baseado na formação das nossas redes neurais. Então, para a gente fechar o nosso vídeo, a nossa reflexão, a primeira parte desse mito, né, de que nós usamos apenas 10% do cérebro, você já entendeu que isso é realmente um mito, porque o cérebro ele é utilizado, as redes neurais são utilizadas o tempo todo. Né? Não existe célula nervosa ociosa no nosso encéfalo. Por outro lado, quando nós falamos em potencial de desenvolvimento de rede neural, aí talvez faça algum sentido. Ou seja, nós podemos ser muito mais inteligentes, nós podemos ser muito mais sábios, nós podemos realmente desenvolver mais redes neurais, porque isso hoje a gente não tem como saber o 100%, como eu disse a você, mas sabemos que podemos ir muito longe. Uma vida inteira de estudo, uma vida inteira de dedicação, ainda assim nós não chegaríamos a esse 100%. Apenas um dado para você ter uma ideia: se nós estimulássemos, essa é uma estimativa feita em 2017, se nós estimulássemos o nosso cérebro durante 8 horas por dia, todos os dias da nossa vida, mais ou menos levaríamos cerca de 200 anos para lotar o nosso cérebro, ou seja, para não ter mais lugar onde essas redes neurais pudessem ser construídas, ou seja, é impossível a gente chegar, né, nesse ponto. Então, podemos estudar sim, podemos nos desenvolver bastante. Tá joia? Se você, porventura, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já aproveita, faz a sua inscrição, deixa o seu like e se você achou interessante o vídeo e ele contribuiu para a sua vida de alguma forma, então que você possa mandar para outras pessoas também, tá bom? Beijo no coração, até o nosso próximo encontro.